Então, pessoal, capelões de excelência, nós vamos falar agora da modalidade Gaditas. Por que nós vamos falar da modalidade Gaditas? Porque o comportamento do Gadita dentro da palavra de Deus é o que a gente pode dizer que sintetiza, que resume tudo aquilo que precisa ter um caráter de um capelão. Tudo aquilo que um capelão precisa ter, tudo aquilo que um capelão precisa fazer. Nós não vamos buscar exemplos fora nos livros, apesar de terem muitos exemplos bons. Mas nós vamos buscar dentro da palavra, né, dentro da Bíblia Sagrada. E eu tenho certeza que se você não conhece a história dos Gaditas, você vai se apaixonar a partir de hoje. Vai fazer como lição de casa, vai ler todos os dias, vai procurar detalhes, porque é uma história muito apaixonante. Além de ser apaixonante, ela tem ali todas as características para você se encaixar. Essa não me encaixa, mas essa eu vou conseguir. Essa eu vou tentar, essa eu vou. Então, a história dos Gaditas, ela está descrita lá no primeiro livro das Crônicas, né, no capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 14. E nós fazemos a pergunta aqui, que tipo de caráter eles têm? Eu sei que em casa você vai ler direitinho, mas só para você entender, né? Davi estava numa situação difícil, Davi estava numa situação complicada, estava fugindo de Saul, né? Com aquela situação de morte, aquela iminência de morte vindo ali, e Davi se esconde, né? Se esconde na caverna, naquele momento ali. E nesse momento que Davi estava escondido numa caverna, nesse momento que Davi estava numa situação complicada, veio esses homens da tribo de Gade e se juntaram a Davi. Eles vieram a Davi, se juntaram a Davi, e no momento que eles se juntaram a Davi, nós vamos ver daqui a pouco, Davi pergunta, vocês vieram em paz, né? Como é que vocês vieram? E eles disseram que sim, e deram a palavra deles dizendo que vieram em paz, para se juntar, né, a Davi ali. E já começa daí, né? Por quê? Ninguém quer se juntar a ninguém que está numa situação difícil. Geralmente, nós como seres humanos queremos procurar alguém que está na evidência, que está no topo, porque assim o mundo é. Mas alguém que é gadita de verdade, alguém que tem uma visão além do alcance, porque o gadita tem essa visão além do alcance. Ele vai saber ver e vai saber entender e vai ver coisas que muitas vezes as pessoas não estão vendo. Então muitas vezes você vai se aproximar de alguém que as pessoas vão dizer, mas nossa, essa pessoa, Davi não tinha nada naquele momento de interessante para poder oferecer para os gaditas. Mas os gaditas, através, né, de algo que veio do céu, através de algo que veio de Deus, eles se juntaram a Davi naquele momento tão complicado, naquele momento tão difícil, né? Olha o que os gaditas são. Eles são valentes, eles são destemidos e aonde chegavam, transformavam o lugar que estavam. Gente, um gadita é um lugar que transforma o ambiente. Um gadita é alguém que quando ele bota o pé ali, quando ele coloca o pé ali, seja no hospital, seja num velório, seja num presídio, seja em qualquer lugar, aquele ambiente vai ser transformado, porque o capelão traz essa presença de Deus com ele. O capelão traz essa presença e não há nada, eu sempre digo isso, não há nada que não possa ser melhorado. De repente você está me ouvindo e está dizendo assim, Cláudia, mas eu já sou tudo isso, mas nós podemos melhorar ainda mais. Podemos aprender mais, podemos reciclar mais, para que aonde a gente chegue, algo diferente venha acontecer. A palavra capelão significa pacificador, é alguém que chega para pacificar, é alguém que chega para... Mas é alguém corajoso, é alguém destemido, alguém vai te dar ali algo para você fazer e você não vai recuar, você não vai voltar para trás, você não vai pensar duas vezes, você não vai ter medo. Um gadita de verdade não tem medo de adentrar em lugares que ninguém adentra. Um gadita de verdade, ele vai e ele consegue, pelo poder que há no nome de Jesus. Olha, como eu disse, né? Davi estava escondido em cavernas, fugindo de Saul, e ouviu dizer que os gaditas vinham ao seu encontro. Ele sai e vai encontrá-los, pois sabia que eles jamais perderam a guerra. Gente, os gaditas eram conhecidos, olha a fama deles, como alguém que jamais perdeu uma guerra. Alguém que jamais perdeu uma guerra. Então Davi já sabia daquela fama deles. E a grande pergunta, né, que eu faço para nós, para mim, para você, que só você pode responder é: qual é a fama que a pessoa tem de você? Qual é a fama que a pessoa tem ao seu respeito? Quando você chega num lugar, as pessoas vão olhar e falar assim, eu já conheço, é alguém que ora,
É alguém que de fato é corajoso, é alguém que chega para trazer esperança, é alguém que chega dessa maneira. Davi foi ao encontro dos gaditas porque sabia que os gaditas eram assim. Então, como eu disse que o comportamento do gadita sintetiza e resume tudo aquilo que, tudo aquilo que de fato um capelão tem que ser, já começa por aí. Até da palavra, porque os gaditas deram a palavra para Davi e não recuaram, não voltaram para trás. Eles não pensaram duas vezes. Eles deram a palavra e ali eles foram. Um gadita profetiza a Davi e é consolado. Isso está descrito lá em 1 Crônicas 12, 18. Gente, presta atenção. Quando nós falamos de alguém que nunca perdeu guerra, que nunca perdeu batalha, que assim eram os gaditas, é claro que vem na nossa mente, você constrói a imagem de alguém sisudo, de alguém, com um rosto muito ali focado, apropriado para aquele momento. É assim que você vê, é assim que a gente imagina uma pessoa de guerra. Só que o gadita de verdade também sabe o momento certo de tudo. Porque o gadita ali, naquele momento, ele foi usado para consolar Davi. Então você consegue imaginar uma pessoa de guerra, uma pessoa que está ali para lutar, mas que no momento certo também é usado para profetizar e para consolar Davi. Então esse é o papel do capelão também. Você vai lá para ganhar guerras, você vai lá para ganhar batalhas, mas você vai ser um agente consolador. Com a presença do Espírito Santo que tem em você. Você vai ser esse agente de consolador, você vai ser esse alguém que dá um abraço no momento certo, você vai ser esse alguém que lança essa palavra no momento certo, porque os gaditas eram assim. Olha só, eles se unem a Davi e se tornam capitães de tropas. Eles foram a tropa de frente do exército de Davi. Gente, você entende que nesse dia, nessa data que o Senhor determinou para esse povo lindo aqui de povoação, que o Senhor está te chamando para você ser essa linha de frente desse grande exército que está sendo comissionado? Você crê nisso? Você não é qualquer pessoa. Deus escolheu você a dedo como esse gadita porque Ele conta com você para ser essa frente, essa linha de frente da tropa desse grande exército que está aí. Talvez muito recuaram, talvez muito voltaram para trás, talvez você está pensando, será que é para mim mesmo? Mas eu estou sendo boca de Deus para você nesse dia dizer, é com você que o Senhor conta como gadita e como linha de frente. Amém? Olha as características dos gaditas. Eles não têm medo de fortaleza. Eles enfrentam qualquer fortaleza com ousadia. Não tem medo de guerra. É líder de guerra, é um homem de destreza preparado para a peleja. Nós não estamos falando com gente medrosa. Nós não estamos falando com gente que pensa duas vezes. A gente não está falando com gente que simplesmente, eu não sei, pastora, pastor, não sei se dá para mim. Não, estou falando com gente de decisão. Eu gosto de gente decidida e a Bíblia lida com pessoas decididas. Observe que quando Neemias estava na fortaleza de Suzã, confortavelmente ali, e que de fato ele foi chamado, quando ele passou aquele tempo orando, 3 meses de oração, de jejum, de oração, se rasgando na presença do Senhor, quando o rei Ataxerxes chamou e perguntou para ele, Neemias, o que você precisa? Gente, ele não pensou 2 vezes. Ele não foi consultar, ele falou, eu preciso de madeira, eu preciso de carta para passar de um lugar para o outro, provar que eu não sou um fugitivo. Nós estamos falando de alguém que tem coragem, alguém que enfrenta, e alguém que não pensa 2 vezes para resolver o problema. Alguém que fala assim, eu posso contar com fulano. Alguém tem que pensar em você na hora de ter uma batalha e na hora de ter uma guerra, porque é assim que os gaditas eram. Poderiam contar com os gaditas. Vamos lá? É um homem vitorioso, tem garras de leão, traz o resultado e entrega ao rei. Ele apresenta o fruto fiel porque não é abatido na batalha. Preste atenção. Um gadita de verdade é alguém que sabe que ele está numa posição, sim, numa posição de capelão e muitas das vezes até numa posição na linha de frente dessa tropa, mas ele reconhece que tem alguém acima dele. Além disso ser humildade, além de você reconhecer, você sabe que tem alguém acima de você e que você deve obediência para essa pessoa. Não sei se é seu pastor, se é sua pastora, se é sua liderança, eu não sei. Mas eu só sei que um gadita, ele tem compromisso com Deus, mas ele tem compromisso com o homem também aqui embaixo.
Ele vai entregar o fruto fiel daquilo que ele fez, porque os gaditas faziam isso. Os gaditas não recuavam. Davi ele tinha plena certeza, uma convicção absoluta de que ele podia contar com os gaditas. Eles não iam deixar o trabalho no meio do caminho, eles não iam negociar outras coisas, eles tinham um foco, eles tinham um alvo, eles sabiam a quem deveriam agradar, a Deus e aquela pessoa que estava ali. Tanto nós não estamos falando de puxa-saquismo, que às vezes as pessoas confundem as coisas. Quando fala de um fruto fiel, é falar de entregar, é de trazer resultado, é de simplesmente chegar e falar, aconteceu isso, isso e isso. É a pessoa que deve obediência a alguém. Nós temos aqui nessa terra algumas lideranças que nós somos submissas a essas lideranças e nós precisamos obedecer. Então o gadita de verdade, ele entende isso. Ele entende que muitas vezes ele está numa linha ali de frente, mas tem alguém acima dele, ele deve obediência. Esse negócio de falar, eu não tenho compromisso com você, tem sim. Porque o próprio Jesus, ele nos deixa como exemplo. Crescia na graça e no conhecimento. O próprio Jesus, ele tinha preocupação. A preocupação no sentido de dizer, o que as pessoas estão falando de mim lá fora? O que as pessoas pensam de mim? Né? Ele tinha essa curiosidade de falar isso com os discípulos. É interessante que Davi, ele só pensou, ai, que saudade da água de Belém, né? Ele chegou a falar, não só pensou. E os gaditas que estavam ali quiseram agradar Davi. Como eu disse, não estava falando de um puxa-saquismo, eu estou falando de alguém que estava ali para agradar aquela liderança que estava ali. Eles assim fizeram. Guarde essa frase que eu vou dizer para você. A honra que você honra alguém é a honra que você vai ter também no futuro. A Bíblia tem princípios, e um dos princípios que diz é aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, se eu planto honra, eu vou colher honra no meu ministério. Eu vou colher honra naquilo que eu vou fazer. Se eu honrei alguém de fato como deveria honrar, quando eu estiver nessa mesma posição, Deus também vai providenciar para que haja a mesma honra. Então, muito cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós agimos, com aquilo que nós achamos que devemos fazer, com nossos achismos. Nós devemos entender tudo isso para que esse princípio não seja quebrado. Amém? Vamos lá, vamos continuar. O que é o fruto fiel? Né? João 15,16 descreve isso com muita categoria. Eu tenho certeza que você sabe muito bem disso e a partir de hoje vai fazer de tudo para que esse fruto fiel seja sempre uma constante na sua vida. Armado com escudo e com lança, está pronto para o ataque e para a defesa. Haverá momentos que precisará atacar e para isso usará a lança. A lança não é usada por qualquer pessoa, mas por quem é adestrado. Presta atenção. Os gaditas, eles tinham lança e eles tinham escudo. Se nós formos lá para Eclesiastes 12, nós vamos ver o quê? Que é um tempo determinado para tudo. Há momentos que eu vou ter que me defender, mas há momentos que eu vou ter que atacar. Há momentos que eu vou ter, eu sempre digo isso, há momentos que eu vou ter que pegar e doar muita coisa. Mas ali quando a mulher tomou posse daquele azeite, o profeta disse para ela assim, vai, vende e vive do resto. Às vezes nós temos que ter algum discernimento de algumas coisas que nós vamos fazer. Quando nós fomos comissionados para uma guerra, nós precisamos entender o tempo de atacar, o tempo de se defender, o tempo de calar, o tempo de recuar. E tudo isso, quando um gadita, quando alguém que está vivendo a palavra de verdade, quando alguém se interessa por isso, quando alguém gasta tempo com isso, com Deus, quando alguém gasta tempo com Bíblia, a Bíblia vai fornecer isso para nós. O próprio Deus vai dizer para nós qual momento de você atacar, qual momento de você defender. Ai, Cláudia, misericórdia, eu nunca vou atacar. Nós não estamos falando de falsa humildade, nós estamos falando de guerra. Nós estamos falando que nós estamos vivendo o tempo inteiro de guerra. Em todos os lugares que nós formos adentrarmos como capelão, há uma batalha espiritual. Então nós temos que ter ciência disso. Além de ter ciência, entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então eu tenho posse de um escudo, eu tenho posse de uma lança. E eu tenho que saber o momento certo de usar. Eu tenho que ter destreza para usar aquilo que o Senhor me deu. Eu tenho que ter destreza nos materiais que a terra, que o próprio céu me deu de presente. Então, se eu não conseguir ter destreza naquilo que o próprio Deus me deu, aí eu vou colocar a culpa no diabo, vou dizer, não deu certo, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Não, porque de fato eu não empenhei tempo suficiente para que eu pudesse ter destreza para isso.
Já reparou quando você vai fazer alguma coisa? Seja manualmente falando, você vai colar alguma coisa, um exemplo. Os primeiros vão sair meio ruim, mas depois quando você toma um certo tempo fazendo aquilo, já se torna automático. Assim é nós como os capelães, assim é nós como gaditas. Nós vamos gastar tempo e nós vamos ter destreza naquilo que o Senhor nos deu. Nós vamos ter destreza com a palavra de Deus, destreza com a palavra ao falar, tudo isso. Então você tem escudo e você tem lança. Você precisa entender o momento certo de atacar, o momento certo de recuar, o momento certo de se defender. No mundo espiritual, toda flecha e toda lança que o Senhor colocar na sua mão, você tirará da aljava e não errará o alvo. O gadita sabe o momento certo para atacar e o momento certo para se defender. Então, gente, isso é muito importante. Seja qual for a instituição que você adentrar, seja qual for o local que você for chamado, o Senhor é suficientemente grande para te capacitar, para que você possa saber entrar e poder sair. Ah, Cláudia, depois que eu já entrei não interessa. Não, poder sair. Até porque a Bíblia diz que o melhor são o fim das coisas, né? Esse que é o melhor, né? Para começar, todo mundo é muito bom, todo mundo tá com sangue, né? Tá com aquela coisa. Mas nós temos que ter essa destreza de entrar e de sair de um lugar, de acordo com o que a palavra diz, de acordo com aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Eu creio que o Senhor pode derramar uma unção sobrenatural sobre nossas vidas para que nós possamos, de fato, saber tratar de príncipe a mendigo e entrar nos lugares, né, sejam quais eles forem, porque um gadita tem essa destreza. Então, toma posse. Olha para trás e veja qual foi, de fato, as armas que o Senhor colocou na sua mão. Talvez estão enferrujadas. Talvez o Senhor colocou e você não sabe nem como utilizar. Mas eu tenho certeza que nesse momento, na Uniesal, nesse curso que você está fazendo, o Senhor vai te capacitar para que você possa desenferrujar, tirar a poeira, né, de toda a arma, todo o armamento que está lá guardado e você fazer uso dele. Vamos lá. Um gadita, ele tem personalidade. Quando a Bíblia diz que o gadita tem cara de leão, está identificando como alguém que governa. Ter cara de leão representa denunciar a destreza de governar com autoridade. A Bíblia diz com muita clareza que os gaditas tinham essas características do leão, né? A cara de leão. O leão, ele representa o governo, né? O leão, ele representa o leão da tribo de Judá, enfim, se resume tudo. Então, quando nós falamos de leão, e eu gosto dessa parte, e talvez eu não tenha tempo suficiente aqui para poder adentrar e falar todas as características de um leão, mas eu vou falar alguma coisinha aqui só para você entender. Os leões, eles são extremamente organizados. São extremamente organizados. Quando eles saem para caçar, tem a pessoa certa que vai estar lá, né, o animal certo que vai estar lá, né, nessa caça, quem faz o quê. Cada um tem a sua função ali dentro. Os leões, quando eles vão caçar, quando eles saem para caça, eles não saem anunciando e gritando para todos os cantos. Eu sei que a gente quer às vezes fazer uma certa propaganda do ministério, quer fazer certas coisas, nada contra, você pode fazer isso. Mas, como eu disse, o momento certo de falar, o momento de calar. Os leões têm a característica de andar praticamente na ponta dos pés, eles não encostam o calcanhar no chão. Isso significa de alguém discreto. Quando nós falamos de guerra, nós falamos de alguém discreto. Principalmente, né, para as mulheres, porque a Bíblia fala isso com muita clareza, né? Como joia, como ouro, como joia no focinho de porca, assim é uma mulher sem descrição. Você já imaginou alguém que não tem descrição? Que chega no hospital e não tem descrição, que chega num lugar e não tem descrição. Por isso que eu falei no começo, que a gente tem que ser gadita, tem que ser capelão antes de pegar essa credencial na mão. Você já tem que ter essas características. Você só vai melhorar, porque eu tenho que ser essa pessoa discreta, eu tenho que ter uma palavra de esperança, eu tenho que ter tudo isso. Claro que com o passar do tempo vai melhorando, as coisas vão fazendo, o próprio Deus vai me lapidando, o próprio Deus vai me dando coisas novas, né, para poder incrementar, mas eu preciso entender isso.
Esse tocar no chão, eu entendo de alguém discreto. Eu entendo de alguém que está ali para guerra, que está ali para caçar, que está ali para poder pegar, né, o inimigo e lançar ao chão e matar o inimigo. Mas alguém que tem descrição naquilo que faz. Alguém que sabe aonde está pisando, que sabe o que está fazendo, né? Os leões viviam assim. E apesar deles serem tudo isso, apesar de ter essa face tão sisuda, é muito engraçado, né? Porque eles têm momentos de muita descontração. E eles brincam entre eles, né? E às vezes nós vemos capelão, vemos gaditas, vemos pessoas que acham porque são capelão, que acham porque agora é um gadita, eu não posso, não. Eu tenho que sim, eu sei que tem um coronavírus aí, mas já está derrotado em nome de Jesus. Abraçar as pessoas, olhar no olho das pessoas, sabe como? Ter um momento de carinho com alguém que é do nosso grupo, porque os leões ali, eles fazem isso. Eles têm esse momento de confraternização, eles têm esse momento, sabe, que eles estão entre eles e eles não têm medo de demonstrar carinho entre eles. Falta isso muitas vezes em nós, para ser chamados como gaditas, demonstrar um verdadeiro carinho, um verdadeiro amor para quem está junto conosco. Para quem está na guerra junto conosco, na batalha junto conosco, né? É visível que falta isso no nosso meio. Eu sei que muitas pessoas têm um histórico de vida muito difícil e a gente percebe isso até no momento de abraçar, essa pessoa não consegue, talvez, se lançar num abraço ali. E você, como capelão, vai encontrar muito isso. Vai encontrar gente que nunca foi abraçada na vida, verdade. Gente que nunca talvez recebeu um abraço, que nunca recebeu nada. E você vai ser talvez um divisor de águas na vida daquela pessoa. E vai dizer assim, no dia que eu recebi o abraço daquele homem, no dia que eu recebi o abraço daquela mulher, no dia que eu recebi uma palavra de esperança, no dia que aquela pessoa tirou um tempo e olhou no meu olho, né, de fato, para que eu pudesse mudar de vida, e isso nunca mais vai ser esquecido. Vamos lá? É veloz como a gazela. O gadita é veloz como a gazela das montanhas. Uma gazela pula em média 6 metros para cima e 9 metros para frente, de forma que corre em uma velocidade muito grande para fugir do predador, a ponto de ele ficar cansado e desistir dele. Quem nos compara com uma gazela, quem fala isso, é a Bíblia. A gazela é o exemplo de alguém, de um animal veloz. E nós precisamos ter essa velocidade no momento certo. Só para você entender porque a Bíblia diz isso, eu vou falar para você aqui agora uma curiosidade. Quando a gazela está fugindo do predador, o predador é alguém que quer comer a gazela, né? Que quer matar a gazela para se alimentar. Então a gazela começa a correr. E no momento que a gazela corre, que ela está correndo, ela começa a exalar um cheiro característico. Cheiro esse que o predador vem atrás porque o cheiro exala com muita força. E o predador está correndo atrás. Mas a gazela é um animal que ela consegue sentir o cheiro de água muito forte. Às vezes tem os lençóis d'água, que são aqueles que estão subterrâneos, e a gazela tem um olfato apurado para sentir isso. Então a gazela, ela sente o cheiro das águas, ela sabe que tem algo ali, que é a água, e ela começa a cavar. No momento que ela cava e ela entra dentro dessa água e ela mergulha por inteiro dentro dessa água, essa água vai fazer com que a gazela tire aquele cheiro característico que a gazela tem. E ela vai sair dali e o predador não vai mais sentir o cheiro. Então você entende de uma forma muito, muito linda que você tem água. Você tem água disponível para você mergulhar. Se alguma coisa não está dando certo, se o predador, né, tá vindo atrás de você e tá com tanta facilidade conseguindo aquilo que ele quer, te matar espiritualmente, fazer tantas outras coisas, talvez estejamos na hora de nós admitirmos e mergulharmos nessas águas. Águas vivas, né? Água que não tem igual, água que de fato vai me tirar o resquício do mundo, o cheiro que ainda resta, porque nós não somos perfeitos. Todo dia tem alguma coisa que precisa ser aprimorada em nós. Todo dia tem algo que precisa ser melhorado em nós. E quando a gente entende isso, corre, né, daquele que está nos... Sim, vai ter momentos que nós vamos ter que correr. Ah, Cláudia, mas eu enfrento. Não, eu disse que a gente vai ter momento de se defender, momento de atacar. José é um exemplo disso, gente.
José estava ali e ele simplesmente, né, correu como tinha que correr. E ali nós temos a história de José, porque José poderia ter terminado, ele escolheu o final dele, como o governador do Egito ou como o amantezinho da mulher de Potifar. Então, o final da nossa história, aquilo que vai acontecer conosco, não é o nosso vizinho que escolhe, não é o nosso pastor que escolhe, não é alguém que a gente vai colocar a culpa, quem escolhe sou eu. Eu escolho me defender, eu escolho atacar quando tiver que atacar, e eu preciso entender e reconhecer quando eu preciso mergulhar nessas águas. Os gaditas eram alguém comparado a uma gazela, ou seja, alguém que quando era necessário mergulhava mesmo. O mergulho tem a ver com submissão, tem a ver com humildade. Olha lá Naamã, não tinha nada de esotérico para ele dar 7 mergulhos, mas a obediência, o reconhecimento, que alguém falou, o reconhecimento que eu sozinho, eu não sou nada, eu sozinho eu não posso, mas se eu mergulhar nas águas sagradas, se eu mergulhar nesse rio de água viva, eu tenho certeza absoluta que predador nenhum vai conseguir me encontrar, vai ficar cansado, mas não vai achar não. Essa mesma unção Deus nos dará. Preste atenção, nós não somos comida de predador. Quando ele quiser vir atrás de nós, terá que desistir, pois a velocidade de um gadita frustra o plano do inimigo. Você está entendendo isso? A velocidade de um gadita vai vir atrás, mas não vai conseguir. Vai correr, mas não vai conseguir. Por quê? Porque não tem um cheiro. E eu tenho certeza que o Senhor quer nos dar esse olfato apurado para sentir o cheiro das águas aonde for, aonde tiver. Ele vai te dar essa capacidade. Ele vai fazer com que você frustre os planos do inimigo, que o inimigo se canse, olhe para um lado, olhe para o outro, não vai conseguir nos encontrar. E você com certeza vai, de fato, fazer aquilo que o Senhor determinou para você como um capelão. Como alguém que sabe o que está fazendo, que sabe onde está pisando. E como eu disse, né, os leões, voltando aqui nos leões, eles sabiam onde eles estavam entrando. Você como capelão, não é porque você tem uma carteirinha. Eu costumo brincar e dizer isso, né? Talvez a pessoa pegue a carteirinha, né, vai achar que agora eu sou tal, agora eu posso, uma autoridade. Assim como nós vivemos na televisão, as autoridades que fazem uso e abuso dessa autoridade por conta do que acha que é, nós não podemos correr esse mesmo risco. Porque agora eu sou um capelão, eu posso. Quando você chegar no presídio, você sabe que lá você vai pisar com a ponta do pé e você sabe que tem um regimento interno. Você vai para um orfanato, tem um regimento interno. Você vai para um asilo, tem um regimento interno. E se você não obedecer esse regimento interno que tem ali, as leis que aquele local determina, você não vai adentrar mais ali. Porque você vai estar fazendo uso indevido da sua autoridade. Então você precisa entender isso. Você precisa entender, você precisa conhecer o terreno que você está indo. Quando você vai para o hospital, você vai procurar saber o que pode, o que não pode. E não vai fazer nada que seja escondido. Ah, não, mas não pode levar óleo. Não, mas eu vou levar no meu bolso escondido. Não, você já vai ser frustrado. Porque o Senhor não trabalha com base de mentira. Deus não trabalha com mentira. Deus não trabalha com coisas escondidas, com coisas ocultas, né? Você tem que entender que naquele momento ali, você tem alguém que está acima de você e você precisa obedecer. Porque muitas pessoas já perderam, né, a credencial, a nossa comandante, né, vai dizer isso depois para vocês, que já perdeu até algum presídio, foi uma luta para conseguir entrar lá de novo. Por quê? Por conta de gaditas de capelão que achavam que podia fazer aquilo que eles querem. E não é bem assim. Há toda uma obediência, há todo um regimento que vocês precisam obedecer, há todo um terreno que você precisa conhecer, toda uma descrição que você precisa ter para que você possa fazer isso. Para que você possa exercer com excelência o papel que o Senhor te deu. Para que você possa fazer bem feito. Para que você possa entregar para alguém o fruto fiel, para que você possa ligar para a comandante e falar, foi assim, 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 assim. E não ela ter que receber um telefonema inusitado dizendo assim, olha, pastora, não dá mais, não quero mais, não dá, essas pessoas não dá para ficar mais aqui, porque é assim que acontece. Mas eu tenho certeza que quando nós estamos dentro da palavra,
Quando nós entendemos isso, quando o Espírito Santo nos dá esse sopro, derrama sobre nós essa sabedoria incrível, você vai conseguir adentrar dentro desses lugares. E não só adentrar, e sair com a sua cabeça erguida, porque você foi alguém que obedeceu, você foi alguém que foi discreto, você foi alguém que mergulhou na palavra, você foi alguém que deu sua palavra como os gaditas deram. Eu disse para você, a capelania não está aqui à toa. Eles não fizeram a lei da capelania à toa, porque eles sabem que os políticos não vão dar conta. Ele conta com a gente, ele conta com você que é um gadita, ele conta comigo que sou uma gadita, ele conta com esse batalhão de pessoas que está aí. E se todos nós estivermos na mesma marcha, eu tenho certeza que, né, a Tenente Ana Cláudia vai falar com vocês com muita sabedoria sobre isso. Não sei se vai ser antes ou se depois, eu não sei qual é a ordem dos vídeos aí. Mas a gente vai entender isso. E quando a gente acha, né, como bom pentecostais que somos, achamos que a marcha é quando tá todo mundo lá fazendo as coisas. Não, a marcha ela tem um ritmo. Se todo mundo não estiver no mesmo ritmo, não é marcha. Então entenda isso. Nessa grande comissão, nesse grande exército, essa grande marcha, tem alguém que vai estar dando um comando lá na frente. E se todos não estiverem no mesmo comando, não vai ter marcha. Então é preciso entender isso com muita sabedoria. Vamos lá? A unção do mínimo. Ele ganha no mínimo 100 ovelhas. A unção do máximo. O mínimo tem 100 e o que tem mais é porque conquistou 1000, né? A Bíblia vai dizer isso, né? Essa unção do mínimo e essa unção do máximo. Eu queria que você entendesse, porque a nossa cabeça humana, ela é gerada através de números. Então a gente às vezes acha que um pastor, uma pastora, um líder, ele só é abençoado através dos números que tem. Preste atenção. Às vezes Deus chamou alguém para o 100, mas às vezes Deus chamou alguém com uma visão maior, com uma visão de reino, com uma visão extraordinária. E não significa que quem tem 100 não esteja na presença de Deus e Deus não esteja com ele. E não significa isso, você precisa entender. Às vezes Deus dotou alguém de uma capacidade da unção do mínimo, mas às vezes Deus dotou alguém da capacidade dessa unção do máximo, né? Dessa unção do mais de 1000. Então, não nos cabe falar isso. Nos cabe nos colocar na presença de Deus e falar assim, qual é a capacidade que o Senhor me deu? O Senhor me deu uma capacidade para tanto, para isso, para aquilo outro, mas de uma coisa eu tenho certeza, seja qual for aquilo que o Senhor colocar na sua mão, faça com excelência. Seja pequeno, seja grande, seja num grande lugar que Ele te enviar, seja numa casa onde tem 1 ou 2 pessoas, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor pode derramar essa unção com excelência para que você possa fazer as coisas com a visão do reino. Tem o governo do Espírito sobre a sua vida. Quem governa o gadita não são as suas emoções, suas convicções. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou Amazai e ele começou a profetizar e consolou o coração do rei. Gente, quem é de Deus, quem é gadita, quem é de fato um capelão, não dá para ser governado pelas emoções. O que é ser governado pelas emoções? A minha alma grita. Ai, hoje eu não quero. Ai, hoje eu não estou afim. Hoje eu estou fogo puro. Mas amanhã eu já estou entregando tudo e não quero mais nada. Nós estamos falando de gente sincera. Que claro, com certeza absoluta que